Olá a todos, eu me chamo Nidia Yoshida, sou professora e pesquisadora do Instituto de Química da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou iniciar esse seminário agradecendo à Sociedade Brasileira de Química, particularmente à Divisão de Química de Produtos Naturais, pelo convite para falar dentro da temática de jovens pesquisadores sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo, que são centradas na diversidade dos constituintes químicos da flora do Mato Grosso do Sul. Um levantamento recente acerca da biodiversidade da flora das Américas aponta que somente nesse continente existem cerca de mais de 125 mil espécies de plantas vasculares. O Brasil se destaca como sendo o país com a maior biodiversidade. Então, essa flora do Brasil representa um grande potencial em termos de diversidade biológica. E localizado no centro do Brasil, no centro-oeste do Brasil, está o estado do Mato Grosso do Sul. Esse estado é composto por três grandes biomas, três grandes domínios fitogeográficos, que é o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica. O Pantanal é a maior área de planície alagável do mundo, o que faz com que as espécies que ali vivem, particularmente as plantas, tenham uma grande adaptabilidade, porque sofrem com esse regime hidrológico de cheias e secas. O Cerrado é o domínio que compõe a maior parte do território desse estado, e a gente também encontra, compondo a flora do Mato Grosso do Sul, um resíduo de Mata Atlântica localizado mais ao sul do estado, e também numa região de transição entre o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Eu vou falar das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas dentro dos projetos que estão em andamento atualmente, e eu vou iniciar com esse projeto, cujo título é a busca por novas moléculas com potencial antitumoral, focando na bioprospecção de rubiáceas do Pantanal sul-mato-grossense, submetido à Fundete. Esse projeto é importante porque foi o que permitiu com que eu me estabelecesse de volta ao meu estado natal, logo após o doutorado que foi desenvolvido em São Paulo, sob orientação do professor Massucato, no Instituto de Química da USP. E por que escolher rubiácea? Primeiro, porque é uma das famílias, uma das maiores famílias de angiospermas, ela abrange cerca de 10.700 espécies. Muitas espécies são economicamente importantes, é conhecido, por exemplo, como a família do café. As rubiáceas também são amplamente distribuídas em áreas tropicais, compõem a flora de várias regiões do país, incluindo o Pantanal, e as espécies apresentam também uma vasta gama de variedade de metabólitos secundários, que inclui alcaloides, lipidoides, ciclopeptídeos, entre outros, que, em sua maioria, apresentam atividades biológicas bastante promissoras. Então, se por um lado a gente tem uma ampla biodiversidade a ser explorada, por outro lado, uma análise reducionista de cada indivíduo demanda muito tempo, ainda mais quando se procura uma atividade biológica potencial. Nesse contexto, a química dos produtos naturais teve uma influência muito grande no desenvolvimento de ferramentas analíticas bastante robustas, que permitem atualmente que a gente tenha um panorama geral genético e metabólico dos organismos. Dentre essas ferramentas, que são denominadas ferramentas ômicas, eu destaco a metabolômica. A metabolômica permite que a gente consiga analisar uma grande quantidade de dados de cada amostra biológica. Ela pode ser realizada tanto de maneira direcionada como não direcionada. Aqui tem um esqueminha de como são feitas essas análises. A análise não direcionada permite uma visualização simultânea de todos os compostos conhecidos ou não de uma determinada amostra biológica, e a metabolômica direcionada permite análise de grupos definidos de compostos. Então, essas metodologias serão usadas em alguns dos projetos que eu vou mostrar mais adiante. Por ser uma ferramenta tão robusta e permite que a gente consiga analisar uma grande quantidade de dados de cada amostra, que ela foi utilizada na definição da metodologia desse projeto, na metodologia experimental utilizada nesse projeto. Então, inicialmente foram coletadas em triplicatas amostras de espécies de rubiácea de 9 gêneros distintos. A coleta e identificação foi realizada com o auxílio do professor Arnildo Potti, um grande contribuidor para a maioria dos trabalhos do nosso grupo de pesquisa, além do profundo conhecedor da flora do Pantanal. Essas espécies elas foram submetidas a um procedimento de extração, foram utilizadas as folhas dessas espécies, extraídas em etanol,
Esses extratos foram analisados com ferramentas como a RNN e a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada com detectores de UV e massas, bem como a ressonância magnética nuclear. Esses extratos tanto foram analisados como foram também submetidos a uma série de ensaios de atividade antitumoral e atividade mutagênica, utilizando modelos como a Drosophila melanogaster através do teste SMART. O resultado da análise desses perfis químicos, utilizando ferramentas de análise multivariadas, tais como a análise de componente principal, permitiu que a gente conseguisse enxergar a formação de grupos distintos dentro desse conjunto de amostras. Então, chamou a atenção a formação de 4 grupos, um constituído de espécies de Calicophyllum, o outro de Deuteroxia, um grupo formado pelas espécies de Comélia e Coulsari, e um outro grande cluster formado com todas as outras espécies. Ao analisar esses dados em conjunto com o gráfico de loadings, a gente pode observar quem foram as variáveis que mais influenciaram na formação desses grupos. Quando a gente utiliza uma outra abordagem, que é a análise de agrupamento hierárquico, fica ainda mais claro de enxergar a formação desses grupos, a separação dessas espécies em grupos específicos. Então, chama atenção a formação de um grupo formado por Comélia, Calicophyllum e Deuteroxia, aqui em cima, e também chama atenção, na formação desse outro grande grupo, da separação das espécies de Coulsari. Essas amostras foram submetidas aos ensaios biológicos, particularmente um ensaio de atividade antiproliferativa, utilizando células tumorais humanas. E o que chamou a atenção nesse conjunto de amostras é que exatamente essas espécies que se apresentaram mais separadas, se formaram clusters separados, foram as mesmas espécies que apresentaram os melhores perfis de atividade biológica. A gente pode observar que as espécies Comélia, Calicophyllum e Coulsari apresentaram os melhores resultados, os mais promissores acerca dessa propriedade antitumoral. Chamou a atenção também que essas mesmas espécies também apresentaram-se inativas em relação ao potencial mutagênico. Por serem espécies mais promissoras do ponto de vista de atividade biológica, esses extratos foram submetidos a um procedimento de partição líquido-líquido para obtenção de suas respectivas fases hexânica, acetato de etilo e hidrometanólica. Ao serem testadas frente ao ensaio biológico, chamou a atenção que as fases hexânicas, tanto de Comélia como de Calicophyllum, apresentaram os melhores perfis de atividade biológica, inclusive com valores bastante promissores. Ao analisar o mapa de calor, levando em consideração as 50 variáveis mais relevantes, observa-se então que as espécies que apresentaram os melhores perfis de atividade biológica, elas são agrupadas de acordo com a intensidade desses sinais de RNN, que são sinais relativos a uma parte mais alifática das moléculas que estão ali presentes. Isso é condizente com os resultados obtidos no ensaio biológico. Para analisar um pouco mais a fundo o perfil químico dessas espécies bioativas particularmente, os extratos também foram analisados através de HPLC, acoplado ao massas. Então, esses dados eles foram comparados com padrões obtidos no nosso laboratório, com dados da literatura também, e a gente observou na composição química desses extratos uma variedade de compostos pertencente à classe dos ácidos fenólicos e iridoides, flavonoides e também algumas saponinas e quiterpenos. Então, essa ferramenta metabolômica associada às atividades biológicas foi bastante importante na seleção, dentro daquele grupo de amostras, da seleção das espécies que apresentaram o melhor perfil metabólico. Ainda permitiu com que a gente direcionasse esses estudos, voltasse esses estudos para aquelas fases mais ativas. Então, para estudar de fato e conseguir caracterizar esses compostos que estão presentes nas fases ativas e nos perfis dos extratos, é que os alunos, sob minha orientação, os alunos de mestrado, a Geice, a Jéssica e o Rafael, têm desenvolvido os estudos fitoquímicos dessas plantas. Um outro projeto
que tem sido desenvolvido no nosso grupo de pesquisa é o projeto de análises químicas, biosintéticas e avaliação das atividades biológicas de produtos da flora sul-mato-grossense através de ferramentas clássicas, como a fitoquímica, ferramentas quimissistemáticas, biotecnológicas e multiômicas integradas. Esse grande projeto, que está sob minha coordenação, se desdobrou em alguns outros projetos inseridos dentro dessa grande temática. Um deles é o que está sendo desenvolvido, né, pela aluna de doutorado Thalita Vilalva Freire. E ele consiste no estudo sobre quimissistemática de espécies de laurácea, focado no estudo metabolômico para a prospecção de gama-butirolactones. Bem, a família Laurácea, bem como Rubiácea, é uma das famílias mais abundantes, mais variadas e diversas dentro das angiospermas. Abrange mais de 3.500 espécies e tem uma ampla aplicabilidade, né? É utilizada na indústria de óleos essenciais, na obtenção de óleos essenciais, é utilizada também na indústria alimentícia e na exploração de madeiras. Além disso, as lauráceas também são amplamente distribuídas no globo, né, como a gente pode chegar nesses mapas aqui. A organização sistemática dessas espécies de laurácea é feita com base nos caracteres genéticos. Né? O maior trabalho foi realizado por Chamberbali, envolve cerca de 122 espécies, e alguns outros trabalhos têm inserido novas espécies e novas informações para auxiliar na definição desses clados de laurácea. A gente consegue ver aqui uma listagem sobre as plantas que foram, né, levantadas nesse estudo de Chamberbali, e o que chama atenção, como esperado, né, na taxonomia, que é uma disciplina bastante dinâmica, né, visto que novas espécies são descobertas, outras espécies são reclassificadas, então isso chama atenção por ser uma disciplina dinâmica e a gente enxerga, por exemplo, várias redefinições de plantas de laurácea de acordo com seus grupos e relações filogenéticas. Por exemplo, a gente tem observado, né, a descrição de novas espécies, a redefinição de iOS na nome e o restabelecimento de gêneros como o Lamborghini. Por ser uma família tão ampla e diversa, é claro que muitas das relações filogenéticas, né, dessas relações de parentesco, ainda permanecem um pouco nebulosas. E nesse sentido, né, o nosso grande mestre, professor Otto Gottlieb, já nos apontava a direção que a química poderia servir como uma ferramenta excelente para auxiliar nessa sistemática dessa ampla família. Então, o professor Otto foi genial ao propor, né, que várias classes de metabólitos secundários poderiam ser utilizados e são utilizados exatamente para definição, para auxiliar na definição dessas relações de parentesco. Então, é baseado nesses conceitos do professor Otto, né, que a gente pensou nesse trabalho. O que nos chamou a atenção no levantamento químico sobre laurácea foi a presença, particularmente, dessas moléculas que são classificadas como gama-butirolactonas ou butanolídeos. Essas moléculas têm a característica de possuir em suas estruturas químicas um anel lactônico e uma cadeia lateral alifática. Chama atenção para essa classe de compostos que muitos deles apresentam atividades biológicas bastante proeminentes, que consistem desde atividades citotóxicas e antitumorais até atividades contra a Trypanosoma cruzi. Alguns desses trabalhos foram realizados com lauráceas do Cerrado, foram desenvolvidos dentro do nosso grupo de pesquisa também. Então, não apenas são moléculas estruturalmente interessantes, como também são moléculas de interesse por apresentarem uma gama de atividades biológicas. Nesse sentido, foi pensada a metodologia experimental para o desenvolvimento desse projeto, iniciando-se com o isolamento de padrões de gama-butirolactonas através de ferramentas de fitoquímica. Esse trabalho foi desenvolvido pela aluna de iniciação Thalita, em conjunto com a aluna de doutorado Thalita também. O segundo passo desse procedimento experimental consistiu na obtenção dos extratos e posterior obtenção dos dados para definição dos perfis químicos. A principal ferramenta utilizada
foi HPLC acoplado ao MASSES. E a aquisição desses dados só foi possível pela colaboração bastante estreita que a gente tem com o grupo do professor Massu e também com o grupo do professor Norman Nunes, da Washington State University, lugar onde a Thalita, que recebeu, na verdade, a Thalita durante o seu período de doutorado de sanduíche. A seleção das amostras foi feita pensando em amostrar pelo menos um representante de cada grupo de Laurácea, né, pelo menos representante da maioria dos grupos de Laurácea, e a seleção dessas amostras foi feita com o auxílio do professor Flávio Macedo Alves, que é especialista em Laurácea, botânico, sistemático, e nos auxiliou bastante nessa seleção. Então, foram selecionadas todas essas espécies, e eu chamo a atenção também que dentro dessa amostragem, algumas espécies estão sendo investigadas pela primeira vez em relação aos seus perfis químicos. É claro que a ferramenta metabolômica nos permite definir uma gama de metabólitos ali presentes, mas por serem espécies que ainda não foram estudadas, não haviam sido estudadas, então os alunos de mestrado, Valéria, e os alunos de iniciação científica, João e Bruno, se lançaram, então, sob minha orientação, a abrir esses perfis químicos e caracterizar estruturalmente quem são essas moléculas ali presentes. Bem, o resultado da análise conjunta desses dados nos permitiu enxergar classes de compostos bastante característicos em Laurácea, como, por exemplo, alcaloides, flavonoides e glicosilados, lignanas e neolignanas, além de alguns sesquiterpenos, e chamou a atenção que um tempo de retenção entre 20 e 30 minutos, nessa ferramenta utilizando CLI, UV e massas, a presença de uma série de picos referente a essas gama-butirolactonas. A análise de componentes principais permitiu a identificação da formação de dois grandes grupos que compreendem as espécies que compõem o chamado complexo Ocotia, um outro grande grupo constituído pelas espécies do grupo Mesilauros e algumas outras espécies que apareceram mais periféricas nesse tipo de análise. A análise conjunta desses dados com o gráfico de load nos permitiu identificar quem são os principais variáveis e, consequentemente, os principais metabólitos que influenciaram na formação desses grupos, que consistem em alcaloides, dímeros de pironos, por exemplo, para a Aniba Heringeri, e o que chamou a atenção também foi a presença dos sinais relativos às gama-butirolactonas que influenciaram na formação do grupo Mesilauros. Ao analisar o gráfico, ao analisar o cladograma obtido através da análise de HCA, fica claro, para a gente enxergar a formação desse grande grupo formado pelas espécies do grupo Mesilauros, um outro grande grupo formado pelas espécies do complexo Ocotia e as espécies mais periféricas, um pouco mais afastadas. Quando a gente analisa particularmente as espécies que compõem o grupo Mesilauros, chama a atenção dois aspectos. O primeiro deles, que essa amostragem foi bastante satisfatória, uma vez que pelo menos o representante de cada gênero dentro do grupo Mesilauros foi analisado, então a gente teve uma boa representatividade de amostras, e o que chamou muito a nossa atenção foi a presença do rubrinolídeo em quase todas as espécies que compõem esse grupo. Aprofundando um pouco os estudos acerca da presença do rubrinolídeo, inclusive utilizando padrões para isso, a gente observa, através do gráfico de boxplot, a presença do rubrinolídeo em todas as espécies do que é considerado Mesilauros sensu-stricto. Isso permitiu com que a gente propusesse, então, o rubrinolídeo como sendo um possível marcador desse grupo de Mesilauros. Além disso, esses resultados permitiram também que a gente conseguisse resolver algumas das relações de parentesco entre as espécies que não foram possíveis de serem esclarecidas utilizando dados morfológicos ou dados genéticos. Então, nesse aspecto, a química teve um papel importante porque permitiu esclarecer essas relações e esses resultados foram bastante animadores. Então, a gente está preparando um manuscrito a ser publicado em breve, uma vez que o trabalho da Thalita está em fase de conclusão. O outro projeto que está sendo desenvolvido
né, está relacionada à biodiversidade do Pantanal e do Cerrado como uma alternativa para superar a resistência a antimicrobianos. Esse projeto está sendo realizado em conjunto com a professora Ana Canela, que dispõe de um laboratório de microbiologia e também de uma coleção bastante grande de bactérias multiresistentes, isolada tanto de animais quanto de seres humanos, obtidas do HU e do Hospital Veterinário da UFMS. Bem, para desenvolver esse trabalho, né, que está sendo conduzido como projeto de doutorado do aluno sob minha orientação, né, chamado Genilson, nós lançamos a coleta de plantas do Cerrado, né, a ênfase foi dada por plantas que eram bastante abundantes e que possuíam um cheiro bastante característico, uma vez que no momento de coleta a gente conseguia amassar as folhas e sentir aquelas espécies que tinham um odor mais proeminente, né, acerca da liberação desses óleos essenciais. Essas espécies foram levadas para o laboratório, né, nós extraímos os óleos essenciais, os perfis químicos foram determinados, né, através da ferramenta de cromatografia gás acoplada, espectrometria de massas, e numa última etapa, esses óleos essenciais foram analisados, né, foram testados quanto às suas potenciais atividades antimicrobianas, particularmente frente a bactérias multiresistentes, né, sendo que nesse projeto foi dado ênfase em bactérias relacionadas ao desenvolvimento de doenças intestinais e algumas bactérias também obtidas na cadeia produtiva de leite de carne. Então, esse trabalho resultou na publicação desse artigo. E um outro trabalho desenvolvido com óleos essenciais do Pantanal, particularmente o óleo essencial da espécie Pectis substriata, foi bastante interessante, uma vez que essa planta que cresce no Pantanal, né, nós extraímos o óleo essencial, tem um cheiro bastante característico, né, uma direção de um cheiro bastante característico, bastante forte, a gente conseguia sentir no campo, né, de longe esse aroma liberado por essa plantinha, é um arbusto pequeno. Nós extraímos os óleos essenciais, eles foram analisados também, né, os perfis químicos foram mapeados por CG massas, e esses óleos foram submetidos a um ensaio de atividade antimicrobiana. Nesse trabalho interessante que a gente utilizou uma abordagem mais voltada para o sentido de saúde única, né, tanto a gente utilizou isolados clínicos do Hospital Veterinário, quanto isolados clínicos também obtidos do Hospital Universitário, quanto do Hospital Veterinário de bactérias resistentes. É interessante a gente pensar, né, quando a gente propõe trabalhos de atividade antimicrobiana, pensar no conceito de saúde única, uma vez que esses genes de resistência de bactérias, resistência bacteriana, pode muito bem transitar entre humanos e animais, ainda mais que a gente tem um mercado de animais de estimação crescente. Então, essa abordagem foi interessante e nos permitiu chegar, então, à definição que os óleos essenciais de Pectis, tanto testados sozinhos como em conjunto com antibióticos já em uso na terapêutica, provém uma ferramenta importante para combater essas bactérias multiresistentes. Esse trabalho foi recentemente aceito para publicação, e em breve vai estar disponível também. Um outro projeto que vale a pena ser mencionado é um projeto que vem sendo desenvolvido sob a coordenação da professora Paula. A professora Paula pertence à Faculdade de Engenharia e Saneamento, especialista em saneamento. Esse projeto foi submetido à FUNASA, está em andamento atualmente. Eu participo como vice-coordenadora junto com a professora Paula, e esse projeto envolve o desenvolvimento de sistemas naturais de tratamento utilizando macrófitas locais. A problemática desse projeto foi pensada principalmente porque as populações do Pantanal, particularmente as populações pesqueiras do Pantanal, elas não têm acesso ao saneamento básico. Uma série de fatores dificulta esse acesso ao saneamento, um deles é esse regime hidrológico da região. Portanto, foi pensado em desenvolver sistemas naturais de tratamento de água do tipo effluent construído, utilizando plantas da região, já que elas são adaptadas e elas também apresentam potencial para biodegradabilidade desses poluentes.
Esse trabalho está sendo desenvolvido pela doutoranda Karen Midori Takahashi, sob orientação da professora Paula e minha orientação. Então, a primeira etapa desse projeto consistiu na seleção das espécies. Então, a gente se lançou a coleta dessas espécies no Pantanal, que a gente está na base de estudos, e a Karen fazendo a coleta das espécies. Nós selecionamos 5 plantas, que pertencem aos gêneros Polígono, Ludwigia, Sesbania, Aspida e Pômio. Essas espécies foram transportadas até a casa de vegetação, elas passaram por um processo de adaptação e monitoramento, principalmente das condições de desenvolvimento frente à água potável e à água cinza, que é considerado uma das frações do resíduo do esgoto doméstico. Também foram monitoradas as propriedades antimicrobianas e o perfil químico dessas espécies. Com base nesses parâmetros, particularmente da atividade da propriedade antimicrobiana e dos perfis químicos, dos melhores perfis químicos e atividade antimicrobiana, foram selecionadas 2 espécies, a Polígono e a Ludwigia. Essas espécies, elas apresentaram, primeiro, a melhor adaptabilidade ao sistema, segundo, uma atividade antimicrobiana moderada, e terceiro, um perfil químico rico em compostos fenólicos. Isso é importante porque os compostos fenólicos podem agir auxiliando na remoção desses micronutrientes. A atividade antimicrobiana é importante também, uma vez que a gente preza pela qualidade da água pós-tratamento. Então, essas atividades antimicrobianas são um parâmetro importante para a seleção dessas espécies. Então, a Polígono acuminatum e a Ludwigia lagune foram selecionadas, aqui elas passaram por um processo de adaptação, antes de serem, de fato, implantados no sistema. Esse aqui é o desenho esquemático de como funciona o sistema. A gente tem, a professora Paula dispõe de um laboratório, de uma casa experimental, na verdade, ao lado do seu laboratório, que gera essa água cinza, e ela passa pelo sistema de tratamento de água. Esse é o modelo esquematizado, e esse é o modelo implantado lá na UFMS. Então, esse trabalho é bastante relevante, uma vez que ele demonstra a união da química de produtos naturais e a maneira como ela pode servir a outras áreas correlatas também. Então, as próximas etapas desse projeto envolvem a implantação de fato desse sistema em casas de população ribeirinha e o monitoramento da qualidade da água pós-tratamento. O projeto que envolve o estudo da própolis das 4 regiões de Mato Grosso do Sul, tanto visando o estudo químico quanto a avaliação das suas propriedades biológicas, ele tem sido realizado sob coordenação da professora Fernanda. Eu participo como integrante desse projeto, submetido ao edital universal do CNPq. E dentro desse projeto maior foi desenvolvido o trabalho de mestrado do meu co-orientando, Alberto da Costa Júnior. Esse trabalho foi pensado considerando, então, que como a gente dispõe de 3 grandes domínios fitogeográficos no estado, a flora desses domínios fitogeográficos também é bastante variada. Então, nós obtivemos amostras de própolis, de cada uma dessas regiões, do Pantanal, uma região de transição, o Cerrado e de Mata Atlântica, e ao analisar a parte química desses extratos de própolis de diferentes regiões, a gente observa uma variação bastante grande, já inicialmente na coloração desses extratos e posteriormente com a aquisição dos dados químicos, a gente vê que essa diferença da coloração também se reflete numa diferença do perfil químico, e posteriormente também do perfil biológico. Então, nesse trabalho, foi possível a gente comparar o perfil químico dessas amostras de própolis de diferentes regiões. Foram anotados 47 compostos, foram isolados 18 compostos, incluindo um novo composto. Esse trabalho foi bastante importante, porque permitiu que a gente fizesse a anotação e a caracterização química, de fato, dessas amostras, o que permitiu, inclusive, corrigir algumas anotações feitas somente com base nos perfis por hélice massas. Então, isso reforça a importância desse trabalho de caracterização química junto com o trabalho de metabolômica.
A gente conseguiu também enxergar e definir alguns marcadores químicos da própolis do Mato Grosso do Sul, além de definir o seu perfil de propriedade antitumoral e antioxidante. Esse trabalho também foi recentemente publicado e traz vários dados importantes acerca desse produto natural do nosso estado. Outro trabalho, outro projeto que se desdobrou desse trabalho inicial do Alberto, é um projeto que visa a identificação do efeito da sazonalidade nos perfis químicos de amostras de própolis dessa região. Isso é importante porque essas amostras de própolis costumam ser descartadas pelos apicultores. Então, esse trabalho de mapeamento químico e biológico é importante para que as pessoas passem a dar um pouco mais de valor para essa riquíssima resina, que acaba sendo descartada. Então, a gente consegue observar alguns dos impactos da variação sazonal em cima da composição química da própolis, e esse trabalho tem sido realizado sobre a aluna, realizado pela aluna de iniciação científica Gabriele, que está sob minha orientação, junto com o professor Rodrigo Zalowski, da Faculdade de Medicina Veterinária, que tem nos fornecido essa produção de própolis bastante, num modelo bastante controlado. Eu vou terminar essa apresentação mostrando o nosso grupo de pesquisa, que é composto por 4 pesquisadores, a professora Fernanda e o professor Valmir, que foi quem inicialmente fundou o nosso grupo de pesquisa de produtos naturais bioativos, que foi expandido com a minha contratação e com a contratação também da professora Patrícia. Alguns dos trabalhos realizados até 2016 pelo nosso grupo de pesquisa pode ser observado nesse artigo que traz compilado esses principais resultados. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Química, à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, às universidades parceiras, Washington State e a Universidade de São Paulo, e aos órgãos de fomento. Deixo aqui meu contato, uma foto do meu grupo de pesquisa, está faltando pessoas aqui, mas essa é uma foto um pouco mais recente. E eu gostaria de terminar essa apresentação uma breve homenagem ao centenário do professor Otto Gottlieb, o nosso grande mestre, professor Otto Gottlieb. Então, eu trago aqui, ilustrando a comunidade de química de produtos naturais do Brasil. O professor Otto foi o nosso ancestral comum, que permitiu, um dos que permitiu o estabelecimento dessas linhas de pesquisa aqui no Brasil, e eu destaco aqui, trago destacado, o nosso clado. Então, gostaria de agradecer ao professor Otto, ao professor Masayoshi, que foi orientador dos meus orientadores, o professor Massu no doutorado e o professor Valmir no mestrado. Permitiu, então, que a minha formação fosse baseada nesses conceitos fundamentados pelo professor Otto, e eu apresento também o meu grupo de pesquisa, composto pelos alunos de iniciação, mestrado e doutorado, e também merece um agradecimento especial ao professor Norman Mills, que tem contribuído com as nossas pesquisas. Muito obrigada a todos, e eu finalizo com uma frase bastante importante, principalmente nessa época de grande devastação dos nossos biomas. É uma frase do professor Otto que diz que conhecer a química dos nossos biomas é a melhor maneira de entender a natureza e de defendê-la. Obrigada a todos pela atenção.